E se eu te dissesse que existe algo mais perigoso que a maldade? Algo que pode destruir civilizações inteiras sem que ninguém perceba até ser tarde demais? Em 1943, nas profundezas de uma prisão nazista, um pastor luterano estava prestes a fazer uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o colapso das sociedades. Seu nome era Dietrich Bonhoeffer, e ele acabara de desvendar o maior segredo por trás da ascensão do mal. Bonhoeffer não estava apenas observando Hitler conquistar a Alemanha, ele estava assistindo algo muito mais assustador. Pessoas inteligentes, educadas e aparentemente normais se transformando em instrumentos de destruição. Mas como isso era possível? A resposta que ele encontrou vai te arrepiar. Imagine por um momento que você está caminhando por Berlim em 1933. As ruas estão cheias de pessoas comuns, professores, médicos, comerciantes, pessoas que amam suas famílias, que vão à igreja, que parecem absolutamente normais. Mas algo sinistro está acontecendo por baixo dessa normalidade. Bonhoeffer percebeu que essas pessoas não estavam se tornando más, elas estavam se tornando algo muito pior: estúpidas. Mas não a estupidez que você imagina. A descoberta de Bonhoeffer foi revolucionária. Ele percebeu que a estupidez não é um defeito intelectual, é um defeito moral. E aqui está a parte que vai te deixar sem dormir. Ela é contagiosa. Pense nisso. Você já tentou argumentar com alguém que simplesmente se recusa a ouvir? Que repete as mesmas frases como um papagaio? Que parece ter desligado completamente a capacidade de pensar por si mesmo? Bonhoeffer chamou isso de estupidez sociológica. E ele descobriu que ela se espalha como um vírus, especialmente quando as pessoas se sentem parte de um grupo maior. Mas aqui vem a parte mais assustadora da teoria dele. A estupidez não ataca pessoas ignorantes. Ela ataca justamente as pessoas mais vulneráveis à pressão social. Pessoas que querem pertencer, que querem se sentir importantes, que querem estar do lado certo da história. Bonhoeffer observou que quando isso acontece, a pessoa literalmente para de pensar. Ela não consegue mais processar informações que contradigam o grupo. É como se um switch fosse desligado em seu cérebro. E o mais aterrorizante: a pessoa não percebe que isso aconteceu. Imagine um professor universitário brilhante que de repente começa a defender ideias absurdas. Um médico respeitado que ignora evidências científicas básicas. Um vizinho querido que se torna incapaz de ter uma conversa racional. Bonhoeffer viu isso acontecer com milhões de alemães. Pessoas inteligentes que de repente não conseguiam mais enxergar o óbvio. Que aplaudiam atrocidades, que participavam de genocídio. E eles não eram monstros, eram pessoas normais que haviam sido infectadas pela estupidez coletiva. Mas aqui está a pergunta que Bonhoeffer fez e que deveria nos aterrorizar. Como sabemos se não somos nós os infectados? A resposta dele foi ainda mais perturbadora. Ele disse que a única forma de resistir à estupidez é através da responsabilidade individual. Mas aqui está o problema. Pessoas estúpidas não conseguem assumir responsabilidade individual. É um círculo vicioso perfeito. Bonhoeffer percebeu que a estupidez é mais perigosa que a maldade, porque a maldade pode ser combatida, questionada, resistida. Mas contra a estupidez, ele disse: somos indefesos. Por quê? Porque você não pode raciocinar com alguém que perdeu a capacidade de raciocinar. Você não pode apresentar fatos para alguém que não consegue mais processar fatos. Você não pode despertar a consciência de alguém que a desligou voluntariamente. E aqui vem a parte que deveria nos fazer perder o sono. Bonhoeffer escreveu isso em 1943, assistindo a humanidade descer ao inferno. Mas olha ao redor hoje. Quantas pessoas você conhece que parecem ter perdido a capacidade de pensar criticamente, que repetem slogans sem questionar, que se recusam a considerar evidências que contradigam suas crenças? A teoria de Bonhoeffer não era apenas sobre o nazismo, era sobre um padrão que se repete ao longo da história humana. Ele identificou os sinais. Primeiro, a pessoa para de fazer perguntas. Depois, ela para de tolerar perguntas dos outros. Em seguida, ela se torna hostil a qualquer informação que desafie sua visão de mundo.
Finalmente, ela se torna um defensor agressivo de ideias que nem consegue explicar direito. Bonhoeffer chamou isso de a vitória da estupidez sobre a inteligência. Mas aqui está a parte mais chocante da sua teoria. Ele descobriu que existe um antídoto, mas esse antídoto exige algo que a maioria das pessoas não está disposta a fazer: aceitar a solidão. Bonhoeffer percebeu que resistir à estupidez coletiva significa muitas vezes ficar sozinho. Significa questionar o que todos aceitam. Significa ser impopular. Significa carregar o peso da responsabilidade individual mesmo quando todo mundo ao redor desistiu dela. E ele pagou o preço final por essa escolha. Em abril de 1945, apenas semanas antes do fim da guerra, Bonhoeffer foi executado pelos nazistas. Suas últimas palavras foram: "Este é o fim. Para mim, o começo da vida." Mas antes de morrer, ele nos deixou um presente, uma ferramenta para reconhecer e resistir à estupidez antes que seja tarde demais. Ele disse: "A prova fundamental da nossa liberdade não é a nossa capacidade de fazer escolhas triviais do dia a dia, mas nossa capacidade de tomar decisões fundamentais sobre quem somos e em que acreditamos." E aqui está a pergunta final que Bonhoeffer nos deixou, ecoando através das décadas até chegar aos nossos ouvidos hoje. Quando você olha no espelho, quem você vê? Uma pessoa que pensa por si mesma, que questiona, que assume responsabilidade pelas próprias crenças? Ou você vê alguém que simplesmente ecoa o que ouviu, que evita perguntas difíceis, que terceirizou seu pensamento para o grupo? Porque, segundo Bonhoeffer, nossa civilização depende da resposta a essa pergunta. E o mais assustador de tudo, talvez a pessoa mais perigosa seja aquela que tem certeza absoluta de que não é estúpida. A teoria da estupidez de Bonhoeffer não é apenas uma lição de história, é um espelho. E o que você vê quando olha nele pode determinar não apenas seu futuro, mas o futuro da humanidade. A pergunta não é se a estupidez existe. A pergunta é: você tem coragem de verificar se ela infectou você?